depois que você entende a leitura do fluxo de ordens, você também ao mesmo tempo vai entendendo que esses pontos aonde se negocia muito, né? Ó, negociou muito. Ó, aqui teve um diretão aqui, ó, 100 mil contratos aqui, ó, passados dentro do BTG, porque esse aqui eu lembro bem que é o 624, né? O preço tende a voltar aí, com certeza, ó, como o preço tende a voltar nessa região, né? Trabalha, ó, até hoje, ó, o preço tende a voltar, porque aqui tem um grande player atuando aqui, né? Regiões, ó, de grande liquidez, né? O preço escapa, mas tende a voltar para elas, né? Escapa de novo, aí volta para uma região anterior, ó, trabalha numa região anterior. Então, depois que você entende o fluxo de ordens, você começa a entender, né, os pontos importantes aonde você vai operar esse fluxo de ordens. Tá? Então, como funciona isso? Né? Se você está num dia como esse aqui, por exemplo, e pegou uma tendência, né? Se você vai entrar nessa tendência no meio do caminho, você vai ter que entrar nos pontos importantes. E se você está num dia mais lateral, você vai operar em direção ao ponto importante, certo? Então, o que determina a região de muita liquidez? Em dias de tendência, determina os seus pullbacks. Em dias laterais, determina o seu alvo, tá? Isso aí, com o tempo, você vai entendendo e aí fica muito mais fácil. Por quê? Porque se você tem um dia com um direto desse aqui, né? Você consegue, através desse entendimento, pegar essa continuidade aqui. E depois você consegue pegar até a volta nessa região aqui. Então, a partir do momento que você começa a entender os pontos, você começa a saber aonde que o mercado deixou bastante negócio. É aonde que ele quer voltar. Se ele vai conseguir ou não, depende de como você vai analisar isso. Por isso que a gente separa todo o mercado. Toda vez que você vai operar um instrumento financeiro, você tem que separar ele, faccionar ele, separar ele em janelas. E dentro de cada janela dessa, você tem que entender qual o principal contexto que move esse instrumento financeiro. Então, na abertura, esse movimento aqui foi em cima do pré-market. Depois, essa lateralização aqui foi para fazer a primeira taxa, o primeiro spot. Depois, trabalhou aqui, porque aqui teve abertura, né, do mercado americano. Né, abertura do mercado americano. Depois, corrigiu e veio fazer essa área aqui para a segunda taxa Petax, o segundo spot. Então, cada janela, você tem que entender por que o mercado está fazendo esse movimento. O que ele está querendo corrigir? Está querendo corrigir o pré-market, já no leilão e na abertura? Está querendo corrigir uma simetria, trazendo a taxa Petax para baixo? Né? Depois, quer corrigir o final dessa simetria, trazendo a taxa Petax lá para cima? Olha aqui, ó. Só o fechamento dessa simetria, olha o tamanho dessa operação aqui, ó, que aconteceu dentro da janela de fechamento da simetria. Então, quando você começa a seccionar e entender os horários e os contextos, você começa a pegar operações como essa aqui, ó, que são operações que não são óbvias, porque não existe nada no mercado que é 100%, mas é uma operação que ela tem uma probabilidade maior do que 50%. Essa operação aqui, quando ela está nesse modelo aqui, buscando a simetria, ela chega a ter uma probabilidade de 80%, 90%. 100% nunca. Mas já pensou, você está numa operação que é longa, com stop curto, com uma probabilidade de 80% dela dar certo? É isso que a gente busca aqui. Tá? Então, a gente não busca acertar todas as operações. A gente busca as melhores operações, que quando a gente erra, a gente perde pouquinho, e quando a gente ganha muito. É isso que a gente faz. E para ficar mais fácil, você, em cada janela, sabendo o contexto, fica mais fácil você falar, esse contexto está funcionando, vou entrar nele. Ou, esse contexto aí está meio confuso, vou ficar só olhando. É isso que importa, tá?